Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Hoje nós concluímos, irmãos, o ciclo do Advento, nesse quarto domingo, nos preparando para esse Natal do Senhor, cantando esta antífona antiga, que dá nome à missa que nós celebramos. Rorate celi de super, et nubes pluant justum, que orvalhe do céu, e que das nuvens chova o justo. E ouvir essa antífona, dizendo que o justo choverá das nuvens e cairá na terra, se encarnando no ventre da Virgem Maria. É graça para nós e é profecia do céu. Ouvir essa antífona ao som da chuva lá fora, como que o céu dizendo: nada me impedirá de chover nesta terra, nada me impedirá de chover na tua vida, nada me impedirá de chover salvação na tua tenda. E hoje, irmãos, com esse evangelho da Santíssima Virgem Maria, é dia de nós renovarmos o conhecimento de uma grande verdade de fé. Nunca é demais repetir e assimilar as verdades da fé. O mundo que não conhece a Cristo Jesus tende a nivelar Jesus a homens sábios, a bons homens dessa terra. Então existiram bons homens, o mundo vai dizer, homens bons que disseram boas coisas e que fizeram o bem. Existiram vários. Existiu Buda, Mahatma Gandhi, Maomé, Jesus, e vão dando lista, e Jesus vai no meio da lista, irmãos, como se ele se reduzisse a um bom homem e nada mais. Mas é necessário que você se recorde, Jesus não é simplesmente um bom homem, que deu um bom exemplo. Ele é o próprio Deus Criador, que desde toda a eternidade habita no seio do Pai, no Espírito Santo, e Ele veio ao mundo e se fez homem. Jesus não é simplesmente um bom homem, Ele é o Criador de toda a bondade. O Senhor Jesus não é simplesmente alguém que falou o bem, Ele é a palavra dita pela boca do Eterno. E se Deus veio ao mundo, se Deus está presente no mundo em forma de homem, como homem, então a verdade não é mais relativa. A verdade é Ele. A verdade não é apenas o que Ele disse ou o que Ele falou. Mais que isso, Ele todo é a verdade. Ele é a verdade que salva e redime. E nesse tempo do Natal, irmãos, nós vemos se cumprir
as profecias do Antigo Testamento. Quando o pecado entrou no mundo, Deus ali no início já tinha no seu plano enviar o seu filho ao mundo. Ele começou um processo de preparação para a vinda do seu filho. E veja que a preparação foi mais longa do que o próprio período em que o Salvador esteve histórica e fisicamente entre os homens. Ao pegar a Bíblia na sua casa, você vê que o Antigo Testamento é maior do que o Novo Testamento. São 46 livros para 27 do Novo. Isso por quê? Porque houve um longo período de preparação para a vinda do Salvador. E o Senhor foi preparando um povo, foi preparando a humanidade para aquilo que seria a plenitude. Então, a vinda do Senhor, a vinda do Salvador, ela é cercada de cumprimento de profecias que no Antigo Testamento eram apenas acenos, sinais, figuras. Veja que quando Deus, lá no Monte Sinai, fez uma aliança com o seu povo por meio de Moisés, então houve ali a inscrição dos mandamentos nas tábuas da lei, e aquelas tábuas eram o sinal, eram a aliança de Deus com o seu povo. Aquelas tábuas escritas com o dedo de Deus eram o sinal do encontro do povo com Deus. Isso era as tábuas. E o Senhor deu a ordem a Moisés e ao povo no deserto que confeccionassem uma arca para comportar, para conter essa aliança. Mas não era uma arca qualquer, uma arca que foi preparada, revelada por Deus, o modo como a arca deveria ser. Está lá no livro do Êxodo. Façam uma arca de tantos côvados por tantos côvados, vocês vão revestir de ouro, vocês vão colocar uma tampa, vão colocar 4 argolas para colocar as hastes, vão colocar em cima os querubins, uma arca toda preparada, toda ornada, porque aquilo que nela vai é o encontro da humanidade com a divindade. O que nela vai é a aliança de Deus. E aquilo que contém a aliança de Deus tem de ter tanta dignidade quanto aquilo que ela comporta dentro dela. E foi assim que se confeccionou a arca da aliança. A aliança não ia a nenhum lugar se não fosse dentro da sua arca. A arca era o veículo para transportar, para comunicar a aliança. Então, quando a arca estava na tenda da reunião, onde estava a arca, a glória descia em forma de nuvem. E Deus falava com o seu povo por meio do seu servo Moisés. Quando o povo marchou em direção a Canaã, a terra prometida, eles tinham o rio Jordão na frente deles, tendo de atravessar. E o Senhor disse: peguem os sacerdotes, ponham a arca da aliança nas costas, e quando eles colocarem o pé na água do Jordão, o rio se abrirá e o povo passará. Não foi só o Mar Vermelho que se abriu, o rio Jordão se abriu para o povo passar. Está no livro de Josué. E o povo passou, porque a glória de Deus que estava contida na arca se manifestava toda vez que a arca era transportada. Quando a arca ia à frente, Deus estava no meio do povo. E quando o povo chegou em Jericó, poucos quilômetros depois do rio, havia a muralha da cidade, impedindo o povo de continuar marchando. E o que o Senhor disse? Peguem a arca,
deem a volta com a arca nos muros, durante 7 dias, e a glória será atraída pela arca, e a muralha vai tremer ao ponto de cair. E assim foi. Irmãos, no dia que Salomão construiu o templo de Jerusalém, e colocaram a arca ali dentro, quando foram consagrar o templo, a arca fez com que o templo se enchesse da glória de Deus em forma de fumaça. Era tão densa a glória que ninguém suportou ficar dentro do templo, diz a palavra no livro dos Reis. Todos tiveram de sair. Deus tomou conta do templo por causa da presença da arca. Certa vez, quando a arca era transportada para a casa de Davi, ela foi desequilibrando e um homem chamado Osa tocou na arca para segurá-la e a glória que estava na arca fulminou o homem até a morte. Davi teve medo e mandou guardar a arca na casa de outra pessoa, mas diz a Escritura que Deus abençoou a casa onde a arca estava, prosperou, multiplicou. Porque onde a arca está, aquilo que está nela vai junto. Irmãos, tudo isso, a arca da aliança, não é figura de outra coisa que não da Santíssima Virgem Maria. Ela é a arca da nova aliança. Ela não é a aliança, mas é a arca que a aliança escolheu e preparou. Não foi uma arca qualquer. Havia muitos baús em Israel, muitas urnas em Israel. E o Senhor não mandou pegar qualquer um, o Senhor mandou preparar uma para ele. Com ouro, madeira nobre, argolas e querubins. E assim como os querubins estavam sobre a arca, também o arcanjo Gabriel veio sobre a casa de Maria para anunciar. E a sombra do Senhor a cobriu. A virgem foi uma mulher preparada pelo Senhor. E o que foi que eu disse há pouco? A dignidade da arca é equivalente àquilo que vai nela. É antibíblico, irmãos. É anti-evangélico, irmãos. Considerar que a virgem foi uma mulher escolhida aleatoriamente, de tal maneira que Deus poderia ter escolhido outra. Não poderia ter escolhido outra. Porque ela não foi uma mulher que, certa altura da história, foi escolhida. Ela não foi simplesmente escolhida, ela foi criada e preparada para isso. Como a arca da aliança. Não se trata de deixar que o curso da criação vá correndo, que as mulheres vão nascendo, até que, chegado o momento, Deus apontou uma e escolheu habitar nela. De modo algum, a arca tem de ter, desde o princípio da sua confecção, a dignidade daquilo que vai nela. Então, feliz é aquele que entende a revelação da Escritura e olha para a Virgem Maria compreendendo que ela é mulher predestinada pela graça para conter a aliança de Deus com a humanidade, a arca da nova aliança. E quem recebe Maria, irmãos, recebe junto com ela o que está nela, a sombra do Altíssimo e o Verbo de Deus. A Virgem Maria é um caminho seguro para se encontrar o que está nela, a sombra do Altíssimo que a cobriu, e o Verbo que nela se fez carne. E um exemplo disso é o Evangelho que nós escutamos. Tudo o que aconteceu no Rio Jordão, em Jericó, na casa de Osa, aliás, na casa do sacerdote, depois da morte de Osa, no templo de Jerusalém, aconteceu na casa de Isabel. Toda vez que a arca entrava num lugar, então a glória se manifestava. O muro tremeu e caiu. E hoje Maria entrou na casa de Zacarias e Isabel tremeu. E o menino tremeu no seu ventre. Porque o que está nela faz tremer. E é por isso, irmãos, que é um mandamento na Escritura.
em 2 lugares. Mateus capítulo 1, João capítulo 19. Uma ordem de se levar Maria para casa. José titubeou e disse: eu vou abandoná-la em segredo. E o anjo vai até ele em sonho e diz: não, bota essa mulher para dentro da sua casa, porque o que foi feito nela é obra do Espírito Santo. Levando ela com você, vai com ela toda a obra que foi feita nela. E aos pés da cruz, o Senhor olha para João e diz: essa aí é a tua mãe. E a Escritura diz: e daquele dia em diante ele a acolheu na sua casa. Maria foi criada pelo Senhor, preparada pelo Senhor, para habitar nela e para viver com ela, para que todo aquele que a ama, a venera, o encontre nela. Um canal de comunicação da graça do Senhor. É por isso, irmãos, que às vésperas desse Natal que nós vamos celebrar, nós queremos misticamente entrar na manjedoura, entrar na gruta de Belém, se acercar à Virgem Maria e dizer: mãe, dê à luz a esse menino aqui. A minha alma necessita dele, o meu espírito necessita dele. Eu quero estar ao teu lado para que ele, sendo gerado, para que ele, sendo dado em luz ao mundo, eu não o perca de vista. Eu quero adorar esse menino, eu quero prestar culto a esse menino, eu quero render tudo que há em mim a esse menino, do modo como ele escolheu ser adorado. Diz o Evangelho que quando os magos chegaram na gruta, encontraram o menino nos braços da sua mãe. Aquele que é o rei do universo e não cabe em lugar algum, escolheu um trono para reinar, para ser adorado. E o trono são os braços da Virgem Maria. É ali que ele está na noite de Natal e é aqui que nós queremos adorá-lo. E por fim, irmãos, vamos devolver, vamos restituir o Natal à igreja. O Natal é dos cristãos. O Natal é o nascimento da verdade e da justiça, da régua que mede todo homem. Veja como o diabo é ardiloso, irmãos. Ele fez com que o nosso feriado fosse furtado pelo mundo. E o mundo usa o Natal para fazer o quê? Para fazer rolar a pingaiada, para fazer rolar a churrascada, para quebrar o pau e fazer DR de família. Quando na verdade Simeão, com o menino nos braços, diz: esse menino aqui, ele vai ser razão de queda e soerguimento. Este menino é o juiz dos vivos e dos mortos. Este menino que nasce é a régua de todo ser humano. E ao nascer, ele deve fazer com que haja vergonha dos nossos pecados e arrependimento. O dia do nascimento dele não pode ser pretexto para que ainda mais os homens se afoguem nos seus pecados e nos seus vícios. Então, hoje com essa palavra, o Senhor nos exorta. Você conhece a Arca da Aliança, a Virgem Maria. E com a Virgem Maria, o dom do Espírito Santo foi comunicado em Pentecoste a todo cristão. E toda a igreja com Maria se torna a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança entra no lugar, é o lugar que tem de tremer, não a arca. Se o Espírito habita em você, se você toca o altar de Deus na Santa Missa, conhece a palavra, determine, faça um voto, um compromisso com o Senhor. Na minha casa habita a Arca da Aliança. Aqui se ora no Natal. Aqui se dobra joelho no Natal. Aqui se vai calar o som, vai calar a música, vai apagar a churrasqueira, depois a gente acende ela. Mas primeiro, aqui se vai orar. Aqui se vai cantar Noite Feliz. Aqui se vai adorar o menino. Aqui se vai chorar os nossos pecados aos pés dele. Quem quiser passar Natal aqui em casa, é assim que funciona. Restitua o Natal ao Senhor. Restitua o Natal à igreja. E faça com que o mundo trema diante da arca que está na tua alma. E não o contrário. É o mundo que tem de ceder, não eu.
É Jericó quem tem de cair, e não cair em cima de nós, nos oprimindo. Ao contrário, somos nós que temos de conquistar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Os nossos feriados, irmãos. O Natal do Senhor. Que a Virgem Maria olhe e rogue, interceda, e que se cumpra nesse ano, uma vez mais, essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.